Meus amigos e minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que mais uma vez virá através do livro Embaixo do Abacateiro, que era onde o Chico Xavier, dando continuidade ao trabalho de Jesus, Chico Xavier fazia o evangelho ao ar livre, exatamente como Jesus nos ensinou. Jesus ensinava nos barcos, no mar, na natureza, junto às árvores, não é? Junto aos rios, em contato direto com a natureza. Chico fazia embaixo de um abacateiro, onde se reunia pessoas do Brasil inteiro e do exterior, inclusive muitos canais de televisão, com a maior humildade e simplicidade possível, né? E nessa ocasião, tinha um jovem que resolveu anotar, fazer todas as anotações, não é? Compilar e fazer o livro, escrever o livro embaixo do abacateiro. E numa dessas ocasiões, o Carlos Antônio Bacelli, que é o rapaz que, muito jovem, acompanhava o Chico. Chico, inclusive, já sabia que um dia ele ia ser um grande palestrante, chegou até a comentar com ele, né? E no dia 17 de abril passado, aí quem está falando já é o autor do livro, né? Carlos Antônio Bacelli, ele fala: o Evangelho segundo o Espiritismo ofertou-nos o item 12 do capítulo 16, que se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon, a meditação no culto do abacateiro. Então, Chico, habitualmente, antes de começar o Evangelho, ele pegava o Evangelho, mentalizava Deus e abria o acaso. Que é isso que todas as casas espíritas têm que fazer. E não fazer uma programação do ano inteiro. O ideal é abrir o acaso, porque a espiritualidade é que vai indicar, não é, o ensinamento necessário para as pessoas que presentes ali, que mais se enquadra, que mais se contabiliza, que mais se compatibiliza, né? Que mais vai absorver aqueles ensinamentos. Porque no meio daquela multidão pode ter pessoas que estão querendo cometer suicídio, ou então homicídio, pessoas que estão querendo se separar, enfim. Os conflitos são os mais variáveis possíveis. E a espiritualidade abrindo o acaso vai cair a lição que vai servir para todos. Muito bem. Aí o Chico abriu, caiu lá, o capítulo 12. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí, o Carlos Antônio Bacelli, que é o escritor, ele fala: após a prece inicial, o professor Tomás, convidado à palavra, discorreu sobre a interessante experiência que um grupo de universitários vem realizando ultimamente em Uberaba. Estão desenvolvendo um projeto denominado Céu Aberto, que atende às necessidades artísticas dos jovens. E ele faz um paralelo dizendo que, pelo trabalho, carecemos de manter o nosso céu aberto. Ou seja, atentar para o imperativo do nosso progresso espiritual. Olha o que os jovens universitários estavam fazendo, né? Um trabalho chamado Céu Aberto, né? Que é expandir os potenciais artísticos das pessoas. Aí ele fala, o Bacelli, o escritor, fala: Ariston Santana Teles, nosso amigo de Sobradinho, no Distrito Federal, lembrou o 8º centenário do nascimento de Francisco de Assis. Contou que, certa feita, quando estava o inovidável Poverello a regar as suas plantas, um irmão, aproximando, indagou-lhe: Frei Francisco, se nesse momento o senhor soubesse que iria morrer hoje mesmo, o que o senhor faria? Olha que interessante. Francisco de Assis estava ali regando as plantas. De repente aparece uma pessoa conhecida dele e fala: se o senhor soubesse que ia morrer, não é? Hoje mesmo, o que o senhor faria? Vamos ver o que Francisco de Assis vai responder. Aí ele falou: eu continuaria regando as minhas plantas. Olha que coisa interessante, muito bem. Também convidado a falar, isso aqui quem falou foi o Ariston Santana, né? Cada um dá o seu parecer. Também convidado a falar, os 125 anos da doutrina espírita, ressaltando a importância de O Livro dos Espíritos, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, Dona Terezinha Pousa
falou também que o dia 18 é considerado o dia do livro e que neste ano, ainda no dia 18 de abril, comemora-se o centenário de Monteiro Lobato. Já a Márcia, que é a esposa, né? A esposa do Bacelli, tece comentários em torno do extraordinário livro do Dr. Georges Richer, Voltar do Amanhã, uma experiência incrível de morte clínica. Cada um deu um parecer, né? O Chico abriu o livro, ficava no capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus amanhã, e cada pessoa foi dando o seu parecer. Vários outros amigos também foram chamados a colaborar na interpretação do texto evangélico, todos buscando conotações com a problemática dos bens terrenos, do desapego das posses materiais. Chico ouvia os apontamentos com muita atenção. Aliás, como sempre, ele aparentava estar cansado, pois a reunião de sexta-feira terminara às 6 da manhã do sábado. Olha que coisa interessante, Chico estava cansado, porque isso era no sábado à tarde, né? E o Chico, ele na sexta-feira, chegou no centro, ele chegava no centro 7h30, começava a atender às 8, e ele trabalhou até às 6 da manhã. Sabe lá o que é isso? Um homem de idade. Não é fácil. Por isso que no sábado, quando ele estava embaixo da abacateira, ele aparentava estar cansado. Muito bem. Antes da reunião no abacateiro, alguém comentou com ele que o local estava muito acanhado, sem o mínimo conforto para os visitantes. Ao que ele respondeu, olha que coisa interessante. O pessoal comentou com o Chico que o ambiente estava acanhado. E aquele ambiente não tinha conforto para os visitantes, embaixo do abacateiro, junto à natureza. E aí eu fico imaginando o nosso centro, né? Quando chove goteira em cima de todo mundo. O nosso culto é numa garagem de carro. E aí? Como é que fica? Vamos ver o que o Chico vai responder. A pessoa teve coragem de chegar no Chico e falar. Vou até repetir. Se você tem um livro embaixo do abacateiro, peguem lá a página 41. Está esse tema lá. Olha, eu vou repetir essa parte. Antes da reunião, embaixo do abacateiro, alguém comentou com o Chico que o local estava muito acanhado, sem o mínimo conforto para os visitantes. Ao que o Chico respondeu, quando eu desencarnar, os companheiros da doutrina espírita podem fazer palácios por aqui. Olha só, quando eu desencarnar, os companheiros da doutrina espírita podem fazer até um palácio aqui, embaixo desse abacateiro, né? Mas enquanto eu estiver, o símbolo da doutrina espírita é o serviço. Ele quis dizer, mas enquanto eu estiver vivo, aí ele deixou um ponto de interrogação. Ele parou aí. Aí ele fala, o símbolo da doutrina espírita é o serviço. Muito bem. Agora, ele se preparava para comentar o Evangelho. Convidado também pelo senhor Luiz Batista, fez um apanhado do que todos nós havíamos falado e foi além. Vejamos o que o Chico falou a respeito do tema que caiu, né? Ao acaso, não se pode servir a Deus e a mamon. Aí o Chico fala, não tenho mesmo nem condição física para falar. Coitado, já pensou? A noite inteira acordado, atendendo um por um, atendendo só pessoas sadias, mulher, jovem, criança. Já pensou? E ele doente. Ele fala, não tenho mesmo nem condição física para falar, mas o nosso Emmanuel aqui presente me pede para dizer alguma coisa. Temos o precursor do céu aberto em Jesus Cristo, que ensinou nas praças públicas e deixou o sermão da montanha, em pleno ar livre. Olha só. Então o Chico deixou o maior ensinamento que existe em toda a face da terra, que é o sermão da montanha. Ao ar livre, no meio da chuva, do sol causticante ou do sereno. Era assim que Jesus trabalhava. Ele nunca teve um travesseiro para recostar a cabeça. Olha o que o Chico fala. Temos o precursor do céu aberto, que é o trabalho dos jovens que eu falei anteriormente, né? Universitário.
céu aberto, em Jesus Cristo, que ensinou, não é, nas praças públicas e deixou o Sermão da Montanha em pleno ar livre, falando a milhares de pessoas de todas as condições, ensinando o amor, a misericórdia, a brandura, a paz. O Sermão da Montanha representa para muitos dos estudiosos do progresso humano o maior documento da humanidade. Jesus nos ensinou, sobretudo, a despertar o nosso coração para o amor. E Allan Kardec prosseguiu nessa tarefa, doando-nos o Livro dos Espíritos, que contém os ensinamentos do amor. Olha o que o Chico falou, hein, pessoal? Olha o que o Chico falou, não é? A respeito do comentário que o pessoal estava fazendo, que o lugar estava acanhado, que o local estava desconfortável para as pessoas. Olha a resposta que o Chico deu. Tá vendo? E tem pessoas que querem transformar a casa espírita, ou igual algumas igrejas evangélicas que tem por aí, não é? Em local de luxo e conforto, sendo que Jesus nasceu numa manjedoura. Olha o que o Chico está falando aqui. Tá vendo? Olha o que Francisco de Assis falou. O rapaz fala, se você soubesse que ia morrer hoje, o que você faria? Eu continuaria regando minhas flores. Vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer. O nosso pensamento tem que estar no trabalho, nos nossos deveres e obrigações. Porque quando a gente morrer, é só dar continuidade ao que está fazendo. Porque nós somos os que pensamos em qualquer lugar que estejamos. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se Francisco de Assis ia morrer naquele dia, ele ia continuar regando flores. Muito bem. Ele continua. Jesus, ele ensinou em barcos, emprestados. Jesus nunca foi proprietário de barcos. Ele pegava um barco daquele emprestado e ia ensinar o evangelho ao ar livre, em contato com a natureza, como fez Eurípides Passanufo, dando aula para as crianças, embaixo do pé de manga, junto à natureza, à noite, dando aula de astronomia para as crianças. Ele repete, Jesus ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças em que comparecia, nos montes, nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes Jesus ensinou na casa de Pedro. E isto é, na casa de Pedro também por empréstimo, porque Jesus nunca teve nada. A única propriedade do Cristo qual foi? Quem pode falar qual foi a única propriedade do Chico? Você sabe? Aqui ele vai falar. A única propriedade que o Chico teve, morreu grudado nela, foi a cruz. Olha o que ele fala. A única propriedade do Cristo foi a cruz. A cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono. Não se fala de uma casa, não é? Do Cristo. Não se fala de um território, de um terreno do Cristo. Mas a cruz do Cristo é muito recordada. Uma de nossas irmãs convidada a falar, Dona Marilene Paranhos da Silva, havia contado um episódio do irmão X sobre 3 cruzes. Agora já vai ser uma nossa irmã que vai falar. Todos carregamos a cruz que é nossa. Cruzes inventadas com as nossas preocupações excessivas sobre a vida material. Nenhum de nós, por enquanto, soube se acomodar com o necessário. Olha que lição linda, hein, pessoal? Eu vou repetir porque eu estou gostando, gostei muito. Essa irmã, Dona Marilene Paranhos da Silva, olha o que ela falou sobre o episódio do irmão X sobre 3 cruzes. Ela nos diz, todos nós, eu, você, todos nós, carregamos a cruz que é nossa. Deus não deu cruz para a gente, nem Jesus. A nossa cruz foi construída por nós. Aí ele fala, todos nós carregamos a cruz que é nossa, inventadas com as nossas preocupações excessivas
sobre a vida material. Nenhum de nós, por enquanto, soube se acomodar com o necessário. Ninguém aprendeu ainda a se acomodar com o necessário. Allan Kardec é bem claro quanto a isso. A felicidade verdadeira não é da terra, mas existe algo que nos aproxima da felicidade, que é para todo aquele que aprendeu a viver com o necessário. É o que ele fala aqui. Libertação de Francisco de Assis, que pode, com muita grandeza, ser pequenino. É um esforço a que estamos sendo convidados. Temos a preocupação com o pão do mês. Quando Jesus ensinou o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Acumulamos sem saber se vamos viver até amanhã. Tá vendo? Acumula, acumula. Para que acumular? Se matar tantos, se amanhã morrer, não vai levar nada. Chegou sem nada, não vai levar nada. Ela continua. Desprendimento pessoal um pouco maior. Peçamos a Deus para não estar guardando sobras desnecessárias, pois representa falta na casa do vizinho. Quantas comidas a gente também joga fora em casa, hein? Por que havemos de ajuntar tanta coisa? De que nos vamos cansar brevemente? Tanta coisa que vai simplesmente definir conflitos, dissensões de família. Quando nós podemos ter apenas uma casa confortável para nós e para a nossa família? Uma casa confortável para nós e para a família, né? Meu Deus. Vou repetir aqui, ó. Tanta coisa que vai simplesmente definir conflitos. Essas coisas só vai definir conflitos, né? Dissensões nas famílias. Quando nós podemos ter apenas uma casa confortável para nós e para a nossa família? São preocupações que precisamos deixar. E é isso que dá infarto, problema de gastrite, úlcera, derrame. Ora, nós fazemos regime para emagrecer. Nós compramos livros. Vamos aos especialistas. É natural. Precisamos de saúde de corpo mais livre, né? Fazemos ginástica para ter elegância física. Por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Às vezes o pão apodrece dentro de nossa casa. O campeão de futebol treina todo dia. Treina sem parar. É muito importante isso. O futebol é um tema de aproximação entre nós neste mundo. Mas se não podemos ser campeões do desprendimento, por que é que não podemos ser aprendizes do desprendimento? Temos de liberar muita coisa que está sobrando, inclusive até mesmo tempo. Temos muito tempo para visitar um doente, para ajudar alguém a compreender determinado texto da leitura. Falando de mim, não. Interpretando neste momento o pensamento de Emmanuel. Também tenho muitos erros. Desperdiçou muita coisa. Eu ainda desperdiço muita coisa. Precisamos desprender enquanto é tempo, porque num futuro breve ou remoto, teremos que deixar tudo de roldão, porque a desencarnação não espera ninguém. Vamos pedir a Deus que nos dê compreensão. É muito mais difícil ser-se sofisticados. No entanto, hoje, sofisticado é quase que moda. Eu preciso de status. Dizemos, isso é modo de estabelecer diferença de padrão. É o que o nosso Emmanuel nos pede para dizer, enquanto refletimos sobre o que acabamos de ouvir. O nosso irmão Eurípides era convidado à prece final. Ficou aí para a nossa reflexão, esse ensinamento fantástico, onde nós temos que viver de forma humilde e não se desprender das coisas da terra, desprendimento dos bens terrenos. Que Jesus nos abençoe a todos. A próxima lição agora vai ser do capítulo do irmão X. Muito bom. Jesus nos abençoe a todos.